Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras nesse horário, tentando extrair dos nossos convidados o máximo possível para entendermos o que a palavra de Deus está nos ensinando, a fim de podermos nos aperfeiçoar na vida cristã. O objetivo do Vejam Só Entrevista é esclarecer ao máximo o que a Bíblia diz. E hoje isso é talvez o programa mais ilustrativo desse propósito que a gente tem, porque vamos nos debruçar sobre uma das parábolas mais esquisitas que o Senhor Jesus contou. A gente conhece as mais populares, mas tem essa que muito pregador evita por ser esquisita mesmo. Ele fala a história de um administrador que aparentemente, ou pelo que tudo indica, era corrupto, né? Roubava o patrão. E quando foi descoberto, ele acabou sendo, obviamente, demitido. E ao perceber que seria demitido, toma umas providências mais estranhas ainda, reduzindo o ganho do patrão, a fim de granjear amigos, de ter dívidas de gratidão, né? Com os devedores do patrão. E assim eles o receberiam depois que fosse demitido e ele poderia tocar a vida com a devolução desses favores que ele estava fazendo como ainda administrador. Como se isso fosse pouco, o Senhor Jesus conclui a parábola dizendo assim: por isso vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, né? Para que sejais recebidos nos tabernáculos eternos ou alguma coisa parecida com isso. Ora, o que o Senhor está nos ensinando a fazer? Segundo muitos, a cruz dos intérpretes dessa parábola. E aí, o Vejam Só Entrevista quer saber o que é que ela significa e como podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida cotidiana. Para isso, um dos doutores parceiros do Vejam Só, pós-doutor, inclusive, reverendo Jair Almeida Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, está conosco. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça. Já há algum tempo que não venho, mas teve a questão da pandemia e outras questões também ligadas, mas para mim sempre uma alegria estar com os irmãos aqui, especialmente para expor as Escrituras, é algo fascinante, é algo que me agrada demais. Realmente, esse texto hoje vai render, né? O senhor pastoreia já faz um bom tempo a mesma igreja aqui em São Paulo, não é isso? Isso. Estou há 12 anos na Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, na Avenida Lacerda Franco, 1474, no Cambuci, aqui em São Paulo. Qual é o horário dos cultos lá, Reverendo? Domingo, 18 horas, também às 9h30. 9h30 é culto, escola dominical, à noite culto. Durante a semana, quarta-feira, 20 horas de estudo bíblico e quinta-feira, 20 horas também a reunião de oração. Muito bom. É tudo presencial, né? Tudo presencial. Tudo presencial. Maravilha. Bom, sem mais delongas, a gente vai ver a matéria que apresenta o dilema e em seguida voltaremos para entender o que é que Jesus quer de nós. Vejam só, entrevista. Como se explica a expressão granjeai amigos com as riquezas da injustiça, da parábola do mordomo infiel de Lucas 16. Você que gosta do Vejam Só, já parou para fazer essa pergunta? Já pensou sobre? Vamos hoje ter a oportunidade de falar e pensar sobre o assunto. Esse texto é sem dúvida de difícil interpretação. Existem pontos que não serão esclarecidos antes que venha o Senhor pela segunda vez. É natural que um livro como a Bíblia, escrita por inspiração, contenha coisas difíceis de se compreender. O defeito, muito provavelmente, está em nosso limitado entendimento. Em Lucas 16, aparece o relato da parábola de um homem rico que possuía um administrador infiel. Ameaçado de ser demitido de sua posição, esse administrador chama cada um dos devedores do seu senhor e lhes diminui indevidamente as respectivas dívidas.
Por este meio, ele procurou conquistar a amizade dos devedores para que no futuro, ao ser ele efetivamente demitido, estes o recebessem em suas casas. Iniciando a aplicação da parábola, Cristo afirmou: "E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos." Que sentido podemos tirar da recomendação do Mestre? Como aplicar essa questão em nossa realidade, em nossa vida? Você sabe responder essa pergunta? Fique ligado, pois iremos debater sobre o tema agora no Vejam Só. Excelente, muito bom. Valeu, parabéns, equipe. E parabéns, produção, né, por trazer uma das pessoas mais preparadas, das pouquíssimas que existem, para tratar de um assunto tão espinhoso. O reverendo Jair de Almeida Júnior, ele é autor de diversos livros e eu acabei de ganhar, aqui, ele nem fez a dedicatória, hein? Você vai me dar ou você só está... Sim. Ah, agora tem que dar, né? Sim, era essa a intenção. Tá aqui, ó. Esse livro de mais de 600 páginas, O Caminho de Deus é Perfeito, tem temas da vida cristã, do cotidiano e temas teológicos de A a Z, tem até um índice remissivo lá no fundo, que aborda todas as questões de uma maneira extremamente prática. O reverendo Jair eu admiro demais, porque é um dos irmãos, um dos pregadores. Primeiro que ele é pastor de igreja local. Apesar de todos os títulos, ele tem uma coleção de títulos de doutorado, pós-doutorado e títulos acadêmicos nacionais e internacionais gigantesca. Mas ele continua cuidando de ovelha. Isso, para mim, viu, reverendo, faz toda a diferença no mundo. O senhor é um teólogo de primeira grandeza, porém está lá no púlpito, semanalmente, cuidando dos anseios, dos sonhos, das frustrações, das angústias de gente de carne e osso. Isso para mim, não tem preço. Alguém do seu quilate que faz esse trabalho. Eu faço questão disso. A gente sabe, né? E, em segundo lugar, por ter um cabedal que Deus deu a ele para olhar para as Escrituras, apesar da erudição que possui, tentando achar o caminho prático. Por isso, o caminho de Deus é perfeito. Então, é vida cotidiana, vida diária, como viver o dia a dia, e não as experiências que a gente tem com Deus lá, de vez em quando, mas o dia a dia com a fé de forma efetivamente agradável ao Senhor. Isso é fundamental. E o outro livro, está aqui. Já vou apresentar já, viu, reverendo? O Manifesto de Deus, uma exposição do Salmo 19, que é um dos mais lindos salmos, né, da Bíblia, né? Aquele que fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos e tal. Eu que agora estou morando no meio da natureza, vejo isso de uma maneira extraordinária. E tem aqui um livro também, não pequeno, né? Expondo o Salmo 19. O senhor quer falar um pouquinho dos livros antes de falar da parábola? Não, esse primeiro livro, O Caminho de Deus é Perfeito, foi exatamente o que o reverendo Weber colocou. São temas de teologia do cotidiano, vários assuntos que surgem no dia a dia, que são tratados em textos objetivos. Então, tem 823 páginas esse livro. E o outro, do Salmo 19, é uma exposição verso por verso do Salmo, alguns versos com mais de um capítulo, para falar desse tema que é tão importante. Nós hoje falamos da salvação e nos esquecemos que a salvação é a restauração da criação. Deus restaurará todas as coisas e a sua exuberância original. E nós aqui numa selva de pedra, como se diz, perdemos muito disso. Nós deixamos de olhar para o céu, deixamos de olhar para as estrelas. Eu até brinco aqui que em São Paulo eu só vejo estrela quando chuto o pé da cama, né? Então, você não perde, né? Perde este aspecto tão importante que nós temos da criação, o contato com a criação, né? Não é aquela coisa gnóstica de sentir energia na árvore,
mas é você olhar para a criação e perceber a sabedoria, a presença de Deus, a glória de Deus em tudo que Ele fez. Então, isso resgata muito isso. O Deus Salvador é antes o Deus Criador e a salvação é a restauração da criação. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Reverendo Jair, muito obrigado por ter vindo. O senhor com certeza sabe que muita gente, começando por mim, tem grandes dificuldades com a parábola de Lucas 16. Como é que o senhor encara essa história? A gente sempre lê nos comentários que Jesus podia contar histórias verídicas, acontecidas, ou que ele criava. Nessa parábola específica, Jesus teria criado ou usado alguma coisa que todo mundo conhecia? Não, certamente ele usou alguma coisa que já era do conhecimento da sociedade, né? Isso não quer dizer que ele está narrando um fato específico, né? Ele está contando algo que era de conhecimento. E esse é um ponto fundamental para nós começarmos a conhecer, a entender a parábola. Porque nós falamos essa parábola de difícil conhecimento, difícil entendimento, eu diria que mais ou menos. Né? Por quê? Porque é necessário que nós entendamos exatamente o contexto da época. É difícil para nós. Agora, para eles, repare, isso foi uma parábola. Se uma parábola precisa de tanta explicação, então é um tiro no pé, porque a parábola já é algo ilustrativo. Se eu preciso explicar a ilustração tanto assim, então ela perde o seu objetivo. Ela é dada para ensino. Se o ensino não está claro, então não tem objetivo nenhum com ela. Se Jesus produziu essa parábola, e obviamente produziu, isto foi de entendimento claro para o povo. Para nós é que não é. Ou que precisamos nos dedicar um pouco mais à compreensão do cotidiano deles para termos um entendimento razoável dessa parábola. Eu diria, por exemplo, que quanto ao sentido, a parábola do amigo inoportuno é mais indigesta do que essa daqui, né? Porque aplicando a Deus e tal, o irmão falou que alguns não pregam em alguma parábola. Essa também conheço pregadores que não pregam nessa parábola do amigo inoportuno, né? Porque parece que você vai ter que fazer goela abaixo de Deus alguma coisa. E como explicar isso? Então, essa parábola aqui, a sua dificuldade está em compreender o cotidiano deles, mais do que o próprio sentido do ensinamento. E se o senhor quiser pegar o celular, tudo bem, pode depois pegar, eu pego. Né? Se você sintonizou o canal agora, né, na matéria de abertura, o texto do Zeca, né, explica exatamente o que o reverendo Jair está falando. Qual era a parábola em si? Um mordomo que, pelo jeito, prejudicava o seu patrão e, por isso, ia acabar perdendo o emprego, né? E Jesus elogia a atitude pelo menos aparentemente, ele elogia a atitude desse mordomo, porque ele tomou providências, né, para ser recebido na casa dos antigos devedores dos devedores do seu antigo patrão. Reverendo, explica para nós. Primeiro, se o senhor puder, conta para nós a parábola de forma contextualizada, para a gente poder entender a história. Uhum. O administrador, bom, primeiro, a figura do administrador, ela tem que ser entendida. Ele é mais uma espécie de um corretor, na nossa época, do que um empresário ou alguém que trabalha como hoje CEO, né? É bonito falar isso, né? Alguém que administra. Por quê? Na sociedade de Israel, era proibido cobrar juros. Alguns até dizem que a questão aqui era que havia uma interpretação na época, o judeu era mestre em pegar a lei e transformá-la pela tradição, por outros meios, e dizer, bom, a proibição para cobrar juros era uma proteção para o pobre. Mas no caso desses que estavam comprando, não eram pobres, então era legítimo cobrar juros. Então, quando o administrador infiel foi surpreendido na sua infidelidade, porque essa infidelidade não era na administração exatamente, mas possivelmente ele acrescentava água
ao azeite, por exemplo, e adulterava os produtos e conseguia mais lucro para ele nesse sentido. Mas, então, uns dizem que essa legitimação dos juros depois levou o administrador a cortar esses juros, levando a uma harmonização ao mandamento original. Mas, nesse sentido, então, o administrador infiel seria mais fiel até do que o próprio dono. A ideia melhor é que havia, então, uma liberdade, como havia, por exemplo, para os publicanos, né? Os romanos davam aos publicanos a oportunidade de cobrar a mais para o seu sustento, a mais do imposto que Roma impunha. Os publicanos eram cobradores de impostos judeus a serviço dos romanos. No caso do administrador, o que se entende é que havia um preço estabelecido e ele tinha liberdade na hora de fazer as, vamos dizer, promissórias, de colocar um preço a mais para o seu sustento. E que deveria ter sido isso, então, que ele cortou quando ajustou os preços, surpreendido na sua falha. E essa falha teria sido, provavelmente, a adulteração dos produtos. E que, por isso, por exemplo, a farinha é muito mais difícil de ser adulterada do que o azeite. O azeite é só colocar água, né? Então, por isso que o corte dos juros no azeite foi bem maior do que na farinha. Né? Então, existem essas explicações. Então, o administrador tinha essa responsabilidade de ser um agente, uma espécie de corretor dos produtos, e assim ele ganhava na venda, especialmente nesse tipo de empréstimo, né? Onde este suposto juros era, na verdade, um ágio, né, que se fala para seu próprio sustento, né? Então, quando ele foi surpreendido na sua infidelidade, que não era exatamente na administração, é o que se supõe, ele então vai e corrige os preços, cortando a sua parte e entregando ao proprietário, então, valores que eram devidos, né? Dificilmente nós entenderíamos que o proprietário ficou satisfeito recebendo menos do que ele deveria. Se ele ficou satisfeito, é porque ele recebeu o que ele devia e o elogio está na sagacidade, né? na inteligência, né? Vamos dizer assim, desse administrador que tem a capacidade de agir rápido, né? Então, o ensinamento de Cristo vai estar baseado nisso, nessa sagacidade, nessa capacidade de reagir e de se dedicar à resolução de um problema, né, da forma como ele fez. Então, a parábola e o ensinamento vão tomar isto para uma aplicação espiritual. Quem que faz o elogio ao administrador infiel? É o patrão dele ou é o Senhor Jesus? Porque no texto da Ara fala o Senhor, elogiou o Senhor, e aí eu fico em dúvida. Provavelmente isso faz parte da parábola. Faz parte da história. Então, exatamente. Fazendo parte da parábola da história é o Senhor dele, não o Senhor Jesus. Então, faz parte ainda da história que está sendo contada. Né? Jesus, por isso que a gente pode dizer, então, que ele ficou satisfeito. Ficou, exatamente, com o que o administrador havia feito, né? Nessa rapidez, nessa agilidade dele em agir e resolver o problema. E a aplicação espiritual? Então, a aplicação espiritual está ligada exatamente a essa capacidade de você agir, essa dedicação que você tem para resolver essas questões. Primeiro, deixa eu fazer aqui um outro paralelo. Nós sabemos, por exemplo, que Lucas ele não registra exatamente o Sermão da Montanha, né? Mas aqui mesmo nós temos uma referência a ele, no verso 13, ninguém pode servir a dois senhores, né? Aqui no contexto nós temos o que é chamado em Lucas o Sermão da Planura, né? Que eu sou mais adepto dessa ideia porque realmente é o que está lá. E nós, pastores, sabemos disso, né? Porque nós temos a ideia de que Jesus tinha, por exemplo, um tipo de um currículo de pregação. Ele começou no A, foi até o Z. Mas não é isso. Ele tinha públicos diferentes.
Então, o mais normal, o mais comum é que ele tenha repetido o ensinamento, tenha transformado alguma coisa, alguma adaptação para os seus públicos-alvos diferentes. Então, a evidência de Lucas parece ser exatamente essa, que ele não registra o Sermão da Montanha, mas ele registra vários ditos do Sermão da Montanha em outras ocasiões e até mesmo em um sermão que é chamado Sermão da Planura, até porque é dito que Jesus estava em um lugar plano e não num monte, né? Quando fala parte do Sermão da Montanha, inclusive uma reedição das Bem-aventuranças com muitas diferenças, inclusive uma espécie de contraponto, né, das Bem-aventuranças. Então, veja, aqui o que nós temos é uma referência também a assuntos que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. E uma coisa que está bem no contexto deste ninguém pode servir a dois senhores é o acumular tesouros nos céus e não na terra. Na minha forma de ver, isto aqui é um texto que substitui na mente de Cristo este texto, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Né? Por quê? Porque ele está falando exatamente disso. Ele está falando de um homem ímpio que agiu de uma forma extremamente inteligente a partir da sua impiedade. E Jesus, então, está querendo dizer a nós, faça o mesmo, mas com as coisas celestiais. A partir das coisas terrenais, invistam a ponto de acumular tesouros nos céus. Seria essa a questão. Então, é que eu já estou aqui adiantando muita coisa, né? Mas vamos lá. Não, a gente vai repisar tudo. Essas riquezas de justiça, de origem iníqua, fica até mais complicado, porque a palavra que é usada aqui, registrada por Lucas, bom, lembremos que Jesus falou em aramaico, né? E Lucas está escrevendo, portanto, em grego. Ele está fazendo uma interpretação daquilo que Jesus disse, né? Ele está registrando em outra língua. Mas Jesus aqui utiliza uma palavra aramaica, que é mamon. Riqueza aqui é mamon. De novo, o Sermão do Monte. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Veja, nós estamos nisso aqui. E mamon, além de ser uma divindade pagã, né? De riqueza, de prosperidade, representa, então, toda a riqueza. No judaísmo, havia o entendimento que havia um bom mamon e um mau mamon. Não Deus, mas riqueza. A boa riqueza e a má riqueza. E Jesus aqui, ele está falando da má riqueza, mas entendendo como sendo tudo aquilo que se faz nesta terra. Tudo nesta terra é corrupto e pecador. Mesmo a nossa honestidade que nós fazemos, nós somos pecadores. Aquilo que nós queremos, como você pode ter um desejo puro e perfeito sem nenhuma cobiça no coração? Como separar isso? Então, por isso que Jesus está falando, essa justiça de origem iníqua não é que você está, como administrador infiel, agindo de forma injusta, mas sim que você é um pecador. Então, a sua justiça é uma justiça impura, é uma justiça ainda manchada pelo pecado. Então, todo o fruto do nosso trabalho é um fruto ainda injusto. E dessa justiça, desses frutos de uma justiça ainda imperfeita, nós devemos aplicar para fazer amigos, usar da forma correta a riqueza, portanto, acumular tesouros nos céus também. Devemos entender que todo benefício material é antes um benefício espiritual para o crente. Não existe bênção material para o crente, só bênção espiritual. Porque quando o crente recebe, por exemplo, uma cura, ele não se alegra principalmente por causa da cura, mas por causa do amor de Deus, a bondade de Deus em abençoá-lo. Para ele, nunca a matéria e o físico é aquilo de mais importante, sim a bênção que está por trás disso. Então, toda bênção material é, acima de tudo, uma bênção espiritual para o crente. E é isso que ele procura. Né? Se alguém se alegra simplesmente na matéria, esse não é um crente. Consegui comprar um carro novo, que maravilha, vou lá dar um beijo no carro. Isso é idolatria. Então, eu me alegro pela bênção de Deus ter me dado esse carro, me alegro em Deus e não no carro. Né? Então, veja,
Quando nós, então, sabemos administrar aquilo que é resultado dessa nossa vida, que ainda, embora sendo pecadores, já redimidos, somos pecadores, devemos saber administrar isso com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação que os ímpios têm, né? E assim aplicá-la de forma correta, especialmente na ajuda das pessoas. Por isso, fazei amigos, né? Ajudar as pessoas? Exato. A boa administração, a correta administração dos bens é não apenas suprir a nós, mas suprir os que estão ao nosso redor, os verdadeiros necessitados. Paulo, por exemplo, diz: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que tenha com as próprias mãos o que ajudar o necessitado. Uma coisa que nos faz muita falta é o entendimento de que nós somos administradores, nós somos mordomos. O bem não é nosso, né? Então, nós queremos trabalhar para ter com que comprar coisas para nós, mas essa noção é equivocada. Nós temos que usar os bens em função de Deus, Ele que é o proprietário e segundo a mente de Cristo, né? Nós não somos beneditinos ou franciscanos, não fazemos voto de pobreza, não louvamos a pobreza não é espiritualidade de forma alguma, como também a riqueza não é maldita, a busca da riqueza, a cobiça sim, né? Mas nós devemos então saber administrar o que está em nossas mãos, sabendo viver de uma forma frugal, de uma forma não opulenta. Um testemunho aqui rapidinho. Por favor. Na década de 90, eu costumo dizer que eu era criança recém-nascida. É lógico que não, né? Mas eu estava no Logos 2, o navio, no Porto de Santos, e com o doutor Russell Shedd, já falecido, e um outro doutor, na época não era ainda, mas também já falecido, que era muito ligado a mim, doutor Luiz Roberto França de Matos, que foi doutor no Jumper, faleceu com tumor no cérebro. Uma pessoa muito piedosa, muito dedicada. Nós estávamos conversando e, na época, o doutor Russell Shedd falou do conhecimento que ele tinha de um grupo de americanos, empresários bem-sucedidos, portanto, com um poder aquisitivo altíssimo, mas eram crentes. E eles compuseram um fundo. Então, eles tiravam dos seus ganhos aquilo que era necessário para eles. Eles tinham uma boa casa, um bom carro, não moravam em mansões, nada disso, mas tinham uma vida boa, um bom carro, uma boa casa. E com o restante, eles compuseram um fundo para quê? Para ajudar missionários, construir igrejas em lugares pobres, em pagar médico para quem não podia, ou seja, a correta administração dos bens. Isso é a correta administração dos bens. Nós estamos acostumados a pensar nos bens como sendo nossos e para nós gastarmos para nós. E se sobrar, nós guardamos para usar para nós, né? Quando, na verdade, os bens são, na mente de Cristo, para o nosso suprimento e para ser administrados em função do reino. Muito legal. Reverendo, eu esqueci de chamar a enquete. Faça favor. Então, vamos interromper um pouquinho a explicação da parábola e é você agora que vai se manifestar. Põe a enquete no ar. Vamos lá? Para você, a parábola do mordomo infiel é a de mais difícil interpretação nos evangelhos? Sim ou não? Né? E depois, no final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial de quem já votou. E você continua votando. Quando o programa for ao ar e você for conferir o resultado final da enquete, não vai bater com aquele que a gente vai mostrar aqui, por isso que eu falo que ele é parcial, porque ele fica no ar até a exibição do programa. A gente grava bem antes, né? Muito bom. Reverendo Jair, o senhor está tocando numa questão assim bastante delicada, que é a questão da acumulação. Nós, quando eu falo nós crentes, né? Nos esquecemos com extrema facilidade de que nada é nosso, que nós somos mordomos, e que aquilo que Deus nos dá, seja muito, seja pouco, é para ser usado de maneira consciente. Nós, com muita facilidade, embarcamos na canoa do mundo, né, e queremos acumular com as mais diferentes desculpas, né? Não, eu tenho que me precaver para o futuro, não sei o que vai ser amanhã.
o que demanda um pouquinho de falta de fé, né? Com certeza. Nós somos também filhos da nossa época, né? Não tem como você viver num mundo sem ser influenciado por ele. Então, nós temos no sangue o capitalismo, o materialismo, nós vemos nestas coisas parte da nossa alegria, às vezes buscamos alegria nessas coisas e não há nenhuma alegria nisso, né? Eu me lembro de uma propaganda, não sei do que era, aliás, cada vez mais é difícil achar alguma coisa que preste, né? Mas nessa propaganda era interessante porque 2 jovens estavam lá subindo lá, escalando lá um morro e tal, chegaram em cima, chegamos, vamos embora. É isso. Isso aí, essa é a busca do bem material. Todos nós já passamos pela experiência de você comprou aquele carro, né? Que bom, o carro que você queria. Aí você para do lado de um carro importado. Aí você olha para o seu carro, olha para o carro do lado. É um bom carro, né? Mas você já começa, você começa a medir as coisas. Não, como diz Salomão, não há limite para isso. Veja bem, a única coisa que satisfaz a alma do ser humano é Deus. Quando Davi diz lá, não, os meus olhos não foram altivos, né, não, meu coração, etc., não andei à busca de coisas maravilhosas demais para mim, etc., pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança que acabou de mamar se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, o homem é um templo, ele foi criado para ser templo. Quando Adão caiu, o Espírito de Deus se ausentou dele. No Pentecoste, Deus devolve o Espírito ao homem. Então, o homem foi criado para ser templo. E o homem tenta preencher esse templo com várias conquistas humanas, mas nada preenche. Eu costumo dizer que o templo tem a silhueta de Cristo. Só Cristo se encaixa ali, nada mais. Então ele pode encher as prateleiras do seu templo, lá dos ídolos que ele quiser, nada vai satisfazê-lo, apenas Cristo, apenas Deus. Então essa busca de você, que é essa imposição do capitalismo, de você ter vantagem, uma coisa, por exemplo, já que estamos falando disso, a perda da gratuidade nos relacionamentos dos irmãos. Agora tudo é profissional. Até dentro da própria igreja você tem a profissionalização das funções. Isso tem gerado até mesmo processos trabalhistas contra pessoas que deram aula na escola dominical, regeram o coral. Quer dizer, onde está a gratuidade? Se eu sou um pedreiro e há um irmão na igreja que precisa de um pequeno reparo, por que eu vou cobrar dele? É minha função ir lá e ajudá-lo. Usar a capacidade que Deus me deu, isso não é um dom, é uma capacidade, para ajudá-lo. Agora, se ele precisa de uma reforma na casa, aí eu não posso dispor de tanto tempo, eu vou ter que cobrar alguma coisa, logicamente. Agora, a gratuidade, ela se perdeu, tudo é lucro, tudo precisa de ganhar dinheiro. E o crente não pode entrar nessa barca furada, né? Então, vejam que coisa bela no texto. Uma coisa que se fala, né, de uma dificuldade no verso 9 ainda, né, então, das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas os faltarem, isso é a nossa morte, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Então, veja, se você usar bem o dinheiro que você tem, isso significa empregá-lo segundo a mente de Cristo, segundo os interesses do reino, você vai ajudar pessoas. E nesse processo, você vai ser veículo de Deus para apresentar o evangelho. Porque o crente, quando ajuda, ele não dá simplesmente a matéria, ele dá o mais importante. Acima de tudo, a principal necessidade do homem não é a material, é espiritual. Se ele está passando por uma necessidade material, eu não vou suprir apenas aquilo que é a sua menor falta. Eu vou oferecer o evangelho a ele. Então, nessa ajuda material, será também a oportunidade da pregação. E muitos desses, então, serão convertidos.
E o que Jesus está dizendo é que a boa administração dos recursos, com o ímpeto, por exemplo, que os ímpios têm em relação àquilo que eles se apegam, aos seus ídolos, à sua riqueza, o crente administrando de forma correta vai ser recebido por irmãos que ele mesmo foi instrumento para a conversão nos céus. Não? Então veja que coisa bela. Nós olhamos para a riqueza como uma aplicação individual, egoísta, mas uma vez que nós aplicamos a riqueza de forma correta, ela se torna um meio de evangelização. Perfeito. Seguindo essa mesma trilha, reverendo, Jesus fala, tanto no Sermão do Monte, quanto nessa parábola, em outros lugares, em acumular tesouros no céu. É uma frase muito bacana, mas assim, como fazer isso? Primeiro, que tesouros seriam esses que vão para o céu, né? E em segundo, como eu granjeio esses tesouros para acumulá-los no céu em vez da terra, de forma bem prática? Bom, vou começar com a teologia para chegar lá. Gosto muito da ideia do autor aos Hebreus, quando no capítulo 11 fala da fé e fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Uhum. Isso é muito interessante, porque é galardão. E exatamente essa é a ideia. No contexto lá do capítulo 11, a fé é você crer no invisível. O crente é aquele que vive pelo que ele não vê e não pelo que ele vê. Certo. Nós não vemos Deus, mas nós vivemos por Deus. A nossa vida está baseada no invisível. Isso é a fé. Não? E é a realidade, a substância realmente das coisas prometidas. E o capítulo 11 de Hebreus, ele fala de homens que obedeceram. A fé é obediência. A fé é você estar no centro da vontade de Deus e vivê-la. Todos eles viveram e fizeram aquilo que Deus lhes ordenou a fazer no capítulo 11, desde Abel até do período intertestamentário. E quando nós vemos, então, essa expressão, galardoador dos que o buscam, vejam, eles alcançaram o cumprimento daquelas coisas, eles cumpriram aquilo. O galardão, ele está associado a você ter a consciência nos céus de que você se dedicou a Deus da forma devida. Né? Nós temos que ter um equilíbrio nesse sentido para não pensarmos em méritos, em orgulho, em merecimento. Né? Mas veja, Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tanto Davi quanto Jó dizem, eu me apego à minha integridade. Então, vejam, não são expressões de orgulho, né, de jactância, mas sim a consciência que você tem se dedicado a Deus. Né? Há limite para isso? Há como dizer, bom, eu já estou aqui aprovado nesse sentido? Não, mas a aprovação está exatamente nesta vontade crescente de você se dedicar cada vez mais a Deus, de ver tendo Deus como norte. E você vivendo assim, a sua consciência na eternidade é que você se dedicou a Deus. É a satisfação de um servo que tem a consciência que serviu a Deus como deveria. Não perfeitamente, porque somos pecadores, mas aquilo que foi possível ser feito dentro do propósito de Deus, ele o fez. É como alguém idoso que olha para trás e louva a Deus as suas cãs, a oportunidade de ter vivido uma vida para Deus. Né? O galardão, ele tem que ser pensado não em termos de mérito, mas em termos de graça, sempre graça. Eu costumo ilustrar galardão da seguinte forma. Você tem um pequeno comércio e você tem lá 8 funcionários. Eles são contratados para trabalhar 8 horas. Desses 8 funcionários, 4 trabalham apenas 4 horas. Né? E 4 trabalham 6 horas. Nenhum deles, portanto, trabalha às 8 horas. Mas os que trabalham 6 horas, você, como dono, resolve premiá-los. Eles merecem? Não. Não. Isso é galardão.
nós não fazemos o que nós temos que fazer, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas aqueles que se destacam um pouco mais, mesmo não merecendo, recebem de Deus graça. Né? Entendi. Pô, essa ilustração é muito boa. Jesus uma vez falou, reverendo, que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Por que ele falou isso? Porque, veja, se você for pegar um crente, espera-se que ele não esteja tão ligado às coisas materiais. Mas o ímpio, né, ele só vive para a matéria e para o físico, porque ele é morto espiritualmente. Então, ele é desesperadamente ligado apenas a esta vida, apenas aos prazeres desta terra, porque para ele não há nada além disso. Né? É a vida física, a vida material. Isso. Então, a ênfase dele é só isso. Ele só enxerga isso, só enxerga cifrão, lucro, prazeres carnais, porque essa é a única experiência que ele pode ter. O crente, ele tem como maior prazer a presença de Deus. Ele não está tão ligado às coisas terrenais e materiais como o ímpio. Então, por isso que nós falamos que o que o Senhor elogia e o que Jesus pega para aplicar é exatamente essa dedicação, essa sagacidade do ímpio em relação à matéria e o físico, que é a sua única esfera de existência. Então, como eles só enxergam isso, nós deveríamos, ao contrário, enxergar apenas as coisas celestiais. Né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, mas Paulo fala, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, não as que são na terra. E veja, quando falei que esse texto substitui o texto da acumulação nos céus, Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a prata e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. É isso. Então, o ímpio só vê a matéria e se dedica a isso. Vocês peguem a mesma sagacidade, a mesma dedicação e apliquem bem essa riqueza, acumulando tesouros no céu, fazendo amigos, ajudando pessoas, abrindo portas de evangelização, e essas pessoas, uma vez convertidas, vão receber vocês na glória. Bacana. Agora, reverendo, as riquezas de origem iníqua ou as riquezas da injustiça. Vamos esclarecer essa frase da parábola, que talvez seja o grande problema, porque Jesus está usando uma coisa aparentemente maléfica, né? Contaminada pelo pecado, como elogio. Então, o que seriam essas riquezas da injustiça? Então, nós adiantamos aí dizendo que na língua original, no grego, está mamona tes adikias, né? A referência a mamon e da injustiça ou da iniquidade na língua grega. Então, veja que não é uma riqueza de origem iníqua. Mas vamos fazer aqui parênteses. Vamos supor que se encontre algum tipo de valor, algum tipo de recurso financeiro que não se saiba a origem, mas que se tenha até alguma desconfiança que esse recurso foi, sei lá, resultado de drogas, de qualquer coisa nesse sentido. O que seria melhor? Deixar ali para o traficante reinvestir no tráfico ou aplicar aquilo de forma devida? Do ponto de vista das Escrituras, sem dúvida alguma, seria você fazer o bom uso da riqueza. Entendamos que toda riqueza pertence a Deus. Toda. Não há riqueza humana. Tudo pertence a Deus e deve ser utilizado segundo a ótica do reino. Deixo aqui esclarecer, não estou incentivando ninguém a fazer aqui algum acordo ou algum convênio com o traficante, não é isso. Eu aqui estou apenas fazendo uma aplicação de que mesmo não existe dinheiro maldito, não existe. Não existe nada maldito, tudo é de Deus. Nós não temos que consagrar um instrumento antes de usá-lo, tudo é de Deus. Deus não precisa pedir licença ao diabo para usar alguma coisa, né?
Tudo é de Deus. Então, mesmo o dinheiro, não há dinheiro maldito, ele tem que ser, se ele está em suas mãos, aplique da forma devida. É interessante que nós vemos no Antigo Testamento que houve a proibição da apropriação das riquezas na conquista da terra, porque aquele material, mesmo utilizado para ídolos, seriam feitos os utensílios e o próprio tabernáculo. Então, veja, o ídolo derretido de ouro foi feito para Deus, depois utilizado lá no tabernáculo. Não existe matéria maligna contaminada nesse sentido. Paulo fala da carne sacrificada a ídolos que nós não deveríamos comer se alguém se escandalizar, por causa talvez de associação, não porque aquilo está de alguma forma espiritualmente maligno e se eu comer aquilo vou ter uma indigestão espiritual. Não é isso, né? Então, entendamos esse princípio, toda a riqueza é de Deus, toda a glória é de Deus, toda a autoridade é de Deus, não há nada humano nisso, há apenas instrumentos. Quando se obedece a alguém, está se obedecendo a Deus na figura da pessoa, por isso que nós obedecemos ao Estado até os limites das Escrituras e não além disso. Um filho obedece ao pai dentro dos limites da Escritura. A submissão da mulher dentro dos limites da Escritura. Porque toda autoridade é a Deus e não apenas aquele que a exerce, né? Então, esse princípio é muito importante. Qual foi a pergunta exatamente? Então, o que são essas riquezas da injustiça, né? Sim, está a riqueza, exato. Então, veja. Toda a riqueza é de Deus. Então, o que nós fazemos aqui neste mundo e temos o resultado do nosso trabalho, que é um resultado digno, resultado ordenado por Deus, trabalhar é mandamento, nós falamos do dia do descanso com mandamento, mas antes é o mandamento do trabalho, 6 dias trabalharás, né? Você não pode descansar de algo que você não faz. Então, o trabalho é digno e ordenado. Mas, nessa esfera de existência que nós vivemos, nós temos um trabalho ainda contaminado pelo pecado. Já falamos aqui que há uma distinção da boa riqueza e da má riqueza, né? Jesus está falando aqui de uma riqueza de origem injusta, mas não entendamos aqui como sendo de uma origem pecaminosa nesse sentido, fruto de uma fraude, fruto de um roubo, não é isso, né? É o trabalho nessa esfera de existência onde nós somos pecadores. É isso, nós somos injustos. Por mais que sejamos honestos, somos pecadores. E por isso o produto disso é um produto injusto. O que Jesus está fazendo é o contraponto da experiência desta terra com aquilo que devemos acumular no reino dos céus. Devemos investir no reino dos céus a partir das coisas terrenais. Ter os nossos olhos nos céus e o nosso grande alvo, né, o acúmulo dos tesouros nos céus. Na matéria de abertura, o texto do Zeca, né, lido pela Denise, de forma muito, muito profissional, fala que há pontos na Bíblia que não serão esclarecidos até a volta de Jesus. Isso não faz muito sentido para mim, né? Se a Bíblia é inspirada, e ela é, e foi produzida por Deus para ser revelação dele, por que ela teria questões complicadas ou não esclarecidas? Bom, de fato, eu sou inclinado a concordar com a afirmação, porque existem textos, de fato, que não podem ser compreendidos satisfatoriamente. Como, por exemplo, quando Jesus é perguntado pelos fariseus, escribas, sobre a lei do levirato, né? Uma mulher teve um marido, morreu e tal, e seu irmão, e assim 7 vezes, na ressurreição de quem será ela esposa. Jesus diz que na ressurreição seremos como anjos. Veja, quando nós seremos como anjos, na verdade é no estado intermediário, porque estamos apenas espíritos vivendo no céu. Verdade. Né? Então, quando nós seremos como anjos, isso será uma indicação específica do estado intermediário, onde você é apenas espírito.
espírito não tem sexo. Mas quando Jesus ressuscitou, ele era sexuado ou era um homem? Ele era um homem, um varão. Um varão. Então, a distinção óbvia da criação homem e mulher, veja, o homem foi criado físico e distinto sexualmente, homem e mulher. Ela haverá. Os corpos serão distintos sexualmente. E qual é o resultado disso? Haverá ou não casamento? Haverá ou não o contato íntimo de homens e mulheres? Na minha forma de ver, Jesus dá uma resposta dentro de algo que nós não podemos compreender ainda. Entendi. Então, realmente, há pontos que só serão compreendidos depois, porque nós não conseguimos. Veja, tudo isso que eu disse são verdades, mas você não consegue encaixá-las. Uhum. O grande dilema nosso, quando a gente quer entender Deus, aliás, eu sempre digo isso para os meus alunos, né, no primeiro ano do curso, ó, tira a sandália do teu pé, meu amigo. Você veio para cá com a intenção de conhecer Deus, mas, primeiro de tudo, Deus é eterno e nós somos mortais. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Não dá, ele não cabe na nossa razão. Com certeza. Mesmo que ele quisesse. Então, outro texto é exatamente a isso que o irmão está se referindo. Romanos 11, 33 a 36. Uhum. Depois de Paulo falar da rejeição do seu povo, do Israel, questão da predestinação, ó profundidade da riqueza, tanto a sabedoria quanto o conhecimento, quão insondáveis são os seus caminhos. O que Paulo está dizendo? Disse tudo isso, mas ainda não cheguei lá e sei disso. Quem vai entender a predestinação? Não tem como. A mente humana não consegue chegar lá. É outra verdade que não sei nem se na ressurreição nós vamos entender. Também eu tenho a mesma dúvida. Será que? Porque há uma distância. Né? Eu acho muito bela a ilustração que Spurgeon utiliza para isso. Ele se coloca no trilho do trem e pega a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E diz que nós, não olhando agora, nós não entendemos, mas olhando no horizonte, elas se fundem. Né? É assim. Tem que ser assim, né? Seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Exatamente. Né? Muitas vezes nós perguntamos, mas por que Deus... Não adianta, né? Ele é o Senhor. Aí, depois que eu mudei lá para Minas Gerais, reverendo, eu acordo no meio da natureza, com os passarinhos, vejo a neblina subindo da serra, eu moro na serra, né? Serra da Mantiqueira, e vejo as estrelas no céu. Aí você percebe quão pequenos nós somos, né? E quão grande é a glória de Deus. Por isso que o primeiro livro que eu vou ler é esse aqui, ó. O Manifesto de Deus. Começa hoje mesmo, né? O Salmo 19. Deixa eu mostrar para você que sintonizou depois o livro do reverendo Jair, uma meditação, versículo por versículo, do Salmo 19 e, pelo jeito, uma meditação bastante... Deixa eu achar o ângulo aqui. Uma interpretação bastante extensa, porque há capítulos que abordam, 2, 3 capítulos abordando o mesmo versículo, né? Então, o livro é grande, né? O Salmo 19 é pequeno, né? Quando eu estava na USP, alguém falou para mim que o Davi tinha copiado o hino ao sol lá dos egípcios. É verdade? Não, de jeito nenhum. Ele conheceu, né, a religião egípcia, obviamente, né? Uhum. Se você ler o mito, vamos dizer, da criação dos egípcios, com a flor de lótus sobre as águas e tudo mais, você percebe alguns contrapontos. Obviamente, não que Moisés bebeu nisso, né? Mas que o que nós percebemos é que muitos dos conhecimentos originais da própria criação, eles estão espalhados por várias culturas. Aqui mesmo no Brasil, entre os Caingangue, você tem o mito do dilúvio, né? Que eles tiveram que subir nas mais altas árvores, nos mais altos montes, por causa de uma grande inundação. Se você for pegar o mito de criação dos tupis, dos guaranis, Maíra sai debaixo de um jatobá, o homem vem da terra. Então você tem nas culturas
essas verdades diluídas, né, em vários dos chamados mitos que eles contam. Né, o dilúvio, o épico de Gilgamesh, lá dos babilônicos. Você tem isto, portanto, espalhado nas culturas. Aliás, bem próprio isso que o irmão mencionou, né? Eu sei que, evidentemente, a gente precisa da revelação especial para entender o plano de salvação. Mas para entender que existe um Deus e que Deus é perfeito, basta olhar a natureza. Não é isso que Romanos fala? É isso mesmo. Tanto é que não existe uma única cultura que não tenha religião. Porque o homem é impactado por aquilo que ele vê e brilha diante dos seus olhos que existe Deus. E muitas vezes fragmentado na ideia do homem, muitos deuses, né? É disso que Paulo fala lá em Romanos. Tu és indesculpável, né? Exatamente. Porque, claramente se vê o poder de Deus, a glória de Deus e tudo mais. Maravilha. O colega do irmão, lá do Andrew Jumper, também tem algumas ideias de que pode haver casamento na vida eterna. Eu não chego a afirmar isso, porque não acho que é possível afirmar. Eu digo que o texto é inconclusivo. Isso sim. Você não tem como saber o que Jesus está dizendo ali efetivamente. Aí o meu entendimento é esse. Como nós não temos capacidade de entender, ele simplesmente disse aquilo. Né? Porque nós não conseguimos entender qual será essa realidade. Então, ele diz a verdade e o nosso conhecimento bate no seu limite e para ali. Agora, reverendo, o senhor mesmo mencionou, quando a gente falou desse outro livro aqui, no Salmo 19 mesmo, que Deus vai restaurar todas as coisas. Né? A salvação de Deus não é só morar no céu, resumindo assim, né? Um dos desafios que a gente tem na nossa geração é imaginar a eternidade, fazer o que Paulo mandou, pensar nas coisas que são lá do alto, né? não nas que são daqui da terra. E o diabo fica nos distraindo com bilhões de coisas para que a gente não faça isso. Porque se a gente fizer, o brilho desse mundo apaga, como aquela música horrível que escreveram fala, né? O brilho desse mundo nada é. Né? A glória de Deus é que vai se manifestar. Como será? O senhor já pensou no cotidiano, na eternidade? O que a gente vai fazer lá? Ficar tocando harpinha e bocejando? Não. Primeiro, né? Temos que entender que a eternidade será aqui e não no céu. A igreja cristã se tornou um tanto gnóstica, um tanto dicotômica, né? Porque a alma, o espírito é que é importante e o corpo é descartável, né? E, na verdade, se você for perceber, onde está o pecado? No corpo ou na alma? Na alma. Será que existe um cadáver ímpio, pecador, iníquo, né? Sol da mula sem cabeça. Então, o que leva o corpo ao pecado é a alma. O pecado está na alma, no espírito, não no corpo. A matéria não é má. Se fosse má, Jesus não poderia ter assumido esse corpo, né? A matéria não é má, ela foi transformada para um padrão de incorruptibilidade, mas ela não é má. O mal é moral, não é material, né? O mal é espiritual, não é material. Então, quando nós falamos da salvação, ela se dá plenamente na ressurreição, né? A ressurreição é a plenitude da salvação. Aqueles que estão no céu estão mortos. É interessante falar isso, né? Mas estão, né? Eles estão espiritualmente vivos, mas esse é um estado de morte, é a separação do corpo e da alma. Aí eles serão de novo refeitos seres humanos na ressurreição, onde o mesmo corpo, esse corpo aqui vai ser retomado, não é outro. Né? Se fosse outro corpo, não seria eu, seria o meu espírito em outro corpo. Mas é esse mesmo corpo que é retomado e refeito agora em um padrão de uma matéria que não se corrompe, não morre. Então, o primeiro esclarecimento é esse. Há muitos hinos e muitas colocações que são erradas, que é uma teologia pagã. Todo o paganismo fala de você existir espiritualmente depois da morte. O cristianismo é o único que fala, um dos poucos que falam do retorno físico. E é uma vida física.
O homem foi criado do pó da terra, ele é físico e espiritual, não apenas espiritual. Então, por isso que devemos entender a salvação como restauração de todas as coisas. Não é uma outra criação, mas é a restauração de tudo. Essa é uma questão muito legal, reverendo, porque é uma das coisas que sempre me incomodou nos meus questionamentos. Se Deus fez tudo e tudo era muito bom, o universo e era tudo muito bom, por que ele ia desistir disso para a vida eterna? Não. E repare, os céus manifestam a glória de Deus, não é isso? Isso. Esse céu aí que Davi viu, e Deus vai acabar com isso que manifesta a sua glória, faz sentido? Não. Então, entendamos que a criação não caiu, quem caiu foi o homem. A criação recebe os efeitos da queda do homem. Ela não cai, ela não peca, uma árvore não peca, um animal não peca, e por isso não é digno de juízo, de destruição. Quando Pedro fala dos elementos no céu se abrasarão, etc., Apocalipse fala disso também, o céu se enrolará como pergaminho, são figuras, é a própria figura do fogo, veja, é juízo e restauração. Se você fala de pecado, então é juízo. Mas se você fala de algo que não peca, só pode ser restauração, purificação, né? Mas vai ser um pouco diferente, né? Lá está escrito que não tem mais mar? Não, mas não é isso. Alguns acham que é até uma referência à Pangeia, né? Ao supercontinente original, baseando-se na ciência e tal. Não há evidência bíblica disso. Agora, em Apocalipse, o mar é o lugar do mal. Então, Leviatã vem do mar. A besta que emerge do mar é a pior delas, né? O mar já não existe, não é nenhuma referência ao mar como sendo uma coisa ruim que Deus vai descartar. Não parece ser isso, né? E sim uma referência àquilo que ela significa, o mal. O mal não existirá. O mar, na mentalidade do judeu, tinha a figura do mal. Tanto é que Israel nunca teve marinha mercante nem de guerra. Nunca foram para o mar. Quando Salomão estabeleceu comércio marítimo, contratou os fenícios para fazer isso. Eles não punham o pé na água. O mar é mau. Essa é a figura para o judeu. Jesus andando por sobre as águas é sobre o mal, a vitória sobre o mal. Né? Puxa, isso é bonito, reverendo. Às vezes uma frasezinha como "e o mar já não existe", a gente passa por cima e nem... Para um judeu, a primeira ideia dele seria o mal. É isso que ele entenderia. Interessante. Bom, muito bom. Tinha mais alguma coisa que eu tinha anotado aqui para perguntar para o irmão. Em resumo, nessa parábola do mordomo infiel, o que Jesus está dizendo, olha, ele tomou providências pensando no futuro. Que providências vocês tomam pensando no futuro de vocês? Seria mais ou menos isso? Isso. Falando-se com os referentes diferentes, né? Claro. O ímpio pensou no seu futuro exatamente, né? Porque como é que eu vou viver? Né? O que eu vou fazer? Provavelmente, ou ele tinha já alguma idade, ou tinha alguma deficiência física, porque não podia trabalhar, e não mendigar, nem mesmo, era uma questão vergonhosa, mas ainda assim, Israel, você não ajudaria uma pessoa que teria alguma condição de trabalho. De qualquer forma, eram situações muito ruins para ele. Então, ele se dedicou a arrumar a sua situação, pensando no futuro, pensando que aqueles que ele, então, perdoaria a dívida, né, ajustaria, abrindo mão do seu ágio, né, tornariam seus amigos e os receberiam. Então, pegando isso e colocando na experiência cristã, pegando o mesmo modelo, traduzindo para a vida cristã, então nós temos que pensar no nosso futuro, sim. Mas veja, isso é uma coisa muito interessante, aqui parênteses de novo, porque explica isso, o conceito de justiça de Jesus, o conceito de justiça do judeu, né? Tiago, meio-irmão de Jesus, judeu, eu costumo dizer que Tiago é o modelo judeu de Paulo, né? Ambos tiveram conversão com uma aparição sobrenatural de Cristo, ambos foram comissionados para
missões muito específicas, um no judaísmo, outro no mundo gentílico. Mas o conceito de Tiago e de Jesus, veja, é uma justiça presente que te livra da condenação final. Quando nós falamos de justiça pessoal, nós devemos entender que todo crente deve ter uma justiça pessoal, mas não a justiça meritória. Essa é a grande diferença. Quando Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, então há uma justiça a ser exercida, mas não a farisaica, não aquela para você mostrar aos outros. E que justiça é essa? É a justiça feita com humildade, dentro da concepção de que você sabe que é um pecador, que você é redimido, que está fazendo isso para a glória de Deus. Você não está se baseando na sua justiça, mas você está vivendo a santidade, buscando a consagração. E essa é a sua justiça pessoal, na qual você não se baseia para a salvação, você não tem mérito nenhum, é apenas o resultado da sua fé. Então, veja, é esse conceito que mostra a salvação no futuro. E colocando isso de outra forma, a salvação não é conceitual, ela é visível. Ela está visível em você, na sua vida. Então, é o seu comportamento, o que você faz dos seus bens, como você administra as coisas, administra a sua vida. Você é um mordomo, você é administrador da sua vida. É interessante que o fruto do Espírito, dito por Paulo, é uma escada, que tem como topo o domínio próprio, ou seja, a correta administração da sua vida. Quem tem domínio próprio não é apenas aquele que não explode, é o que não come demais, não come de menos, não trabalha demais, não trabalha de menos, tem uma vida sexual regrada. Ele é uma pessoa que tem o que o Espírito está nele e lhe dá um domínio da sua vida extremamente satisfatório. Digo satisfatório porque não somos perfeitos, e não chegaremos nesse patamar, nesta vida ainda. Mas veja, é você então saber administrar a sua vida olhando para um futuro que está garantido. E este futuro garantido inclui também a presença de pessoas que serão convertidas por sua instrumentalidade. Reverendo, o senhor é presbiteriano. Eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento, que eu vou pedir que o senhor faça, porque existe no mundo pentecostal, neopentecostal, no mundo arminiano em geral, uma noção muito equivocada do uma vez salvo, salvo para sempre. A ideia de que a pessoa pode continuar vivendo no pecado, que ela vai ser salva porque Deus a elegeu. É assim? De jeito nenhum. Há algumas coisas, por exemplo, que são até um tanto anedóticas, que ilustram isso aí. Nós somos templo do Espírito quando somos convertidos, não é isso? Você já imaginou o Espírito sendo despejado do templo? Sai daí, Espírito, porque voltou o diabo aqui, está vazio, porque agora não é mais crente. Essa é a ideia absurda. Jesus diz que aqueles que o Pai me deu, ninguém os tira de minha mão. É de Cristo. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E é uma coisa interessante, Agostinho fala da questão de presciência e predestinação, que, veja, ele cita o texto de Paulo em Atos, no discurso de Atenas, que já é uma citação de Epimênides, que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Então, veja, toda existência está em Deus. O homem, nenhuma criatura tem existência própria. Não tem aceidade. Aceidade é uma característica única de Deus. Deus não se gasta, não precisa se repor, ele é o que é. Só ele tem existência própria. Ele empresta a sua existência para a criação existir. Então, tudo está em Deus. Não que Deus é a árvore, não é panteísmo, não é isso. Nem panenteísmo, como se Deus fosse espírito e a criação fosse o seu corpo. Não é isso. Não tem nada disso daí. A questão é pura e simplesmente o entendimento da existência. Só existe existência em Deus. Só Deus existe nesse sentido. Então, repare,
se toda existência ocorre em Deus, diz Agostinho, Deus não apenas vê o que vai acontecer, ele vê o que vai ser gerado nele. Né? Então, veja, Deus não é um espectador da criação. Ele não está vendo o que vai acontecer ou toma decisões baseadas numa espécie de soberania do homem da criação, como se ele não dirigisse nada. Ele, na verdade, está no controle de tudo, especialmente da própria salvação. Jesus diz que até os cabelos da cabeça estão contados. Reparem que o cabelo é uma questão estética, né? Pode ser até que haja alguma preferência feminina por os que não têm cabelo, né? Sei lá, mas de qualquer forma, cabelo é uma coisa que não vai interferir decididamente na vida de alguém, mas até os cabelos estão contados. Então, veja, uma coisa que de menos importância, até isso está no domínio de Deus. Agora vai me dizer que a salvação eterna não? Que isso é uma coisa que está aí, Deus faz um pedaço, o homem, se quiser ou não, faz o outro, é uma coisa aleatória. Deus, então, conhece aqueles que vão acabar querendo ele. Eu acho, não é bíblico, não está nas Escrituras isso. Né? O que está nas Escrituras é que fomos predestinados antes da fundação do mundo. Né? Então, lembrando da soberania de Deus, da responsabilidade humana, que não há como, de fato, compreender isso, mas ao invés de transformarmos uma verdade eterna que está além da mente humana em raciocínio meramente humano, nós devemos nos humilhar como fez Paulo, ó profundidade da riqueza. Então, ao invés de nos revoltarmos contra a verdade que não conseguimos entendê-la, nós devemos nos humilhar diante de Deus e perceber a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Amém. A gente vai para o intervalo, na volta vamos ver as fotos de quem mandou para nós, né? E tá aí nos ajudando a manter o programa no ar, com sugestão de temas, entrevistados e concorrendo aos sorteios que a gente faz aqui. Mas antes de sair, lembre-se do nosso patrocinador, Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com renovação de todos os seus cursos. Para que você fique bem por dentro de tudo que a Agrade faz e está fazendo, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 31 15 0819 ou entra no site agrade.com.br. E por falar em site, você visite o site da nossa emissora também, o rittv.com.br. Você vai surpreender e ali tem canais de comunicação diretamente conosco para que você possa interagir, tá bem? Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bom, voltando do intervalo, né, para mostrar para você quem está assistindo ao programa. Nós temos 3 fotos hoje, uma de Guarulhos, na Grande São Paulo. O Éder Teixeira Lopes é nosso telespectador lá. Olha aí, faz que nem o Éder, bate a foto durante o programa, olha que legal, né? Muito bacana, Éder, um grande abraço e se inscreve aí, entre em contato conosco pelo Facebook para marcar o dia que você possa vir assistir a gravação aqui. Já que você mora pertinho da capital, né? Já a Eliana mora longe, ela mora em Sabará, lá nas Minas Gerais, né? Tá aí, ó, a Eliana. Feliz da vida. Ei, Eliana, foto bonita, mas alguém bateu essa foto pra você, né, Elianinha? Quem foi? Tem que dizer, dá os créditos, tá bom? Ósculo Santo pra vocês. E por falar em lugar longe, lá em Alagoinhas, na Bahia, o Joseval Ribeiro é nosso telespectador. Ô, Joseval, também alguém bateu a foto para ele, né? Tem que falar quem é, tá bom? Deus abençoe vocês. 2 comentários que eu quero pôr no ar. O primeiro é do Ângelo.
ele diz, respondendo à nossa enquete, né, se você acha que a parábola é difícil, ele diz, não, simplesmente Jesus nos pede para que sejamos frutíferos após o nosso renascimento. Ele disse, simplesmente não, né, mas que seja, é para frutificar, claro, e usar essa frutificação para a eternidade, não para o nosso benefício aqui. Já o Géser Dominicali diz que é difícil, porque nem o Dr. Kenneth Bailey conseguiu definir, né? O Dr. Bailey escreveu um comentário a respeito das parábolas de Lucas, né? Eu não sei se ele não conseguiu definir, eu sei que ele trata do assunto, mas, é claro, é um assunto aparentemente chocante. Jesus gostava de chocar as pessoas, Reverendo? Diria que não, né? Até porque o seu papel era ensinar e não chocar, né? Era, portanto, tornar claro os ensinamentos e ele o fez. E é interessante, quando ele usa as parábolas, às vezes, para o crente, pode parecer que a intenção de Jesus era dar um ensinamento velado, mas é exatamente ao contrário. Quando se fala da profecia que se diz que falaria e o povo não entenderia, não é porque Deus faria com que o povo não entendesse, é porque o povo estava apóstata e mesmo dando ilustrações que são coisas fáceis de serem entendidas, eles não compreenderiam. Então, isso apenas ilustra o comprometimento, o grau de comprometimento já de apostasia que o povo estava. E apenas uma última coisa sobre a parábola é que há um ar de advertência nela. Isso é muito interessante, porque, veja, antes Jesus estava falando parábolas a partir do capítulo 15 aos publicanos e pecadores. Mas agora a parábola do administrador infiel é dito que é aos seus discípulos. Então, veja, diante desse quadro do mundo, Jesus, então, ele, como diz, olha, é bom vocês pensarem nisso, porque a coisa não é fácil. Não é fácil viver nesta terra. Então, a melhor forma de vocês fazerem isso é administrarem bem a própria vida, os bens, é aplicar bem, é você fazer uma rede de amigos e com aplicação boa dos bens e talvez até alguns desses se tornem irmãos e há assim também a própria evidência do futuro desses no céu, a própria questão da evidência da salvação através da vida, como nós já falamos, né? Amém. Glória a Deus. Que aula maravilhosa. O senhor dá aula onde, reverendo? No Seminário Teológico Presbiteriano, o reverendo José Manuel da Conceição, aqui em São Paulo. Estou lá também já há quase 12 anos. Beleza, maravilha. Do Andrew Jumper? Não, baixo clero. Tá bom. Muito bem. Muito obrigado ao reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que deu essa aula maravilhosa para nós. Esperamos que o senhor volte mais em breve, né? Se Deus quiser. Tanto tempo longe. O endereço novamente da igreja, reverendo? Avenida Lacerda Franco, 1474, no Cambuci, aqui em São Paulo. Culto domingo às 18 e às 9h30, escola dominical e culto. Pertinho da caixa d'água. Isso, lá em cima da Lacerda, bem lá em cima. É antes do cemitério, né? Isso, é uma quadra antes. Maravilha. Você que fica com a gente, que Deus abençoe. Um ósculo santo para todos e até o próximo Vejam Só Entrevista.